Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo e nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais das 6h30 contra o Vitória no Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. David já está recuperado da sua celulite facial e estará à disposição do treinador Rafael Paiva. Coutinho segue fora da lista, mas tem previsão de voltar para o próximo jogo. A arbitragem está definida para a partida também. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias antes do jogo de logo mais. Então, antes de ir para as notícias e informações, peça o seu like, a sua inscrição no nosso canal que me ajuda muito. A gente vai bater a metinha aí de 1000 inscritos. Falta pouquinhos inscritos para a gente bater a meta. Então conto com o seu apoio, a sua presença, a sua divulgação no nosso canal, ok? Agora vamos para as notícias, para as informações e para a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais contra o Vitória. A informação é a seguinte, é essa aqui do GE Vasco. Vamos debater um pouquinho sobre a partida de hoje, o que eu acho, já que eu falei para vocês que hoje não vai ter live pré-jogo, então live pós-jogo vai acontecer, pré-jogo não, bom? Então vamos lá. O David volta contra o Vitória, mas Coutinho segue fora. Veja a lista de relacionados do Vasco. A ausência nos dois últimos jogos, o atacante volta a ser relacionado após quadro de celulite facial. Vamos lá. Quem está substituindo o David em campo é o colombiano Emerson Rodrigues. E aí eu faço essa pergunta para vocês nos comentários. O que vocês estão achando sobre o jogador Emerson Rodrigues? Na minha opinião, é um jogador que não me encantou ainda dentro de campo. É um jogador que eu vejo que ele se esforça realmente. Ele sempre está buscando avançar, correr. Ele corre pra caramba, ele é um jogador muito rápido. É um jogador que é esforçado. Ele joga os minutos que ele está dentro de campo. Ele sempre está lutando, guerreiro dentro de campo, buscando a bola, buscando atacar e tudo mais. Só que pra mim é um jogador que eu já vi que é limitado. É um jogador que, nossa, a gente tem o Emerson Rodrigues no elenco, vai entrar pra melhorar. Não, não acho que seja isso, tá bom? Não acho que seja um jogador que realmente vai melhorar a gente, vai melhorar nosso time e coisas do tipo. Eu acho que não é aquele jogador horroroso, mas não é aquele jogador bom também que a gente vai e fala. Pô, a gente tem um Emerson Rodrigues em campo. E não foi só nesses dois últimos jogos que eu achei isso. Naquele jogo que ele estreou contra o Atlético, já vi que não era um jogador que, nossa, era um jogador muito bom. Ele errou tudo contra o Atlético Mineiro também. Inclusive, foi bastante criticado pela torcida naquele jogo. E aí, logo em seguida, ele acabou entrando em alguns jogos também. Foi bastante criticado. Não gostei também. E agora, esses dois últimos jogos agora, que ele tá sendo titular no lugar do David, a torcida do Vasco não tá gostando dele. Apesar que segunda-feira ele acabou fazendo um gol de um jogo muito importante pra gente, que era contra o Atlético Paranaense, tá bom? E aí, minha opinião sobre Emerson Rodrigues. Eu deixo essa pergunta para vocês sobre o jogador. A ausência nos dois últimos jogos, atacante volta a ser relacionado após quadro de celulite facial. O Vasco terá um reencontro, o importante para a partida deste domingo contra o Vitória, válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O atacante David volta depois de se recuperar de um quadro de celulite facial. O David ficou internado por 3 dias, de segunda a quarta, e desfalcou o Vasco nos dois últimos jogos contra o Atlético Paranaense. Um pelo Brasileirão e outro pela Copa do Brasil. Como treinou normalmente neste sábado, foi relacionado e viajou para Salvador. Então o Vasco já está em Salvador, inclusive, para o jogo de logo mais também. Por outro lado, o treinador Rafael Paiva ainda não vai poder contar com Felipe Coutinho. O meia perdeu treinos recentes por conta da Covid-19 e a comissão técnica decidiu preservá-lo da viagem, já de olho no próximo compromisso do time, o jogo de volta contra os Paranaenses, no dia 11 de setembro. Eu vi bastante gente comentando para vocês, inclusive na live, acho que de ontem, antes de ontem, eu fiz essa pergunta para vocês sobre poupar jogadores. Eu vi muita gente comentando, o Vasco deveria poupar, teve outros falando que o Vasco não deveria poupar. E eu fiz essa pergunta para vocês, para saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. O Vasco deveria poupar para o jogo de logo mais contra o Vitória? Faço essa pergunta para você aí. Minha opinião, para mim não precisa poupar, até porque o próximo jogo do Vasco é somente dia 10
contra o Atlético Paranaense, ok? E aí, o Coutinho não vai a campo não entra em campo desde o dia 3 de agosto, quando foi titular no empate em 2-2 com o Bragantino São Januário. Vitória e Vasco se enfrentam neste domingo, às 6h30, horário de Brasília, no Barradão, em Salvador. E aí, o Vasco postou no seu Instagram a lista de relacionados para o jogo de logo mais, que é essa daqui que vocês estão vendo. Alex Teixeira, David, Emerson Rodrigues, Caldames, GB, Hugo Moura, Jean David Menezes, João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Paê, Puma Rodrigues, Ryan, Roja, Esforza, Verrete e Vitor Luiz. Então essa é a lista de relacionados do Vasco para a partida de logo mais contra o Vitória, ok? E aí, me desculpa, tá aqui, acho que eu tô ficando resfriado, e aí me desculpa por isso, ok? Mas aí, seguindo, a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. Matéria, novamente, feita pelo Globo Esporte. E aí tá ali, Vitória versus Vasco, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também destaques, arbitragem e outras informações do jogo da 25ª rodada do Brasileirão Premier transmite. Então vamos lá. Vitória e Vasco medem forças às 6h30 deste domingo, horário de Brasília, no Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O canal Premier transmite o jogo. O GE faz a cobertura em tempo real por aqui. O Vitória não vence 3 jogos na Série A e vem de derrota para o São Paulo no Morumbi no último final de semana. A sequência negativa colocou o rubro-negro na zona de rebaixamento. E agora o time comandado por Thiago Carpini precisa voltar a vencer para deixar o Z4. Por sua vez, o Vasco vive um bom momento na temporada e defende uma invencibilidade de 7 partidas, incluindo 3 disputadas pela Copa do Brasil. O time comandado por Rafael Paiva venceu o Atlético Paranaense na rodada passada e vai atrás dos 3 pontos para se aproximar mais ainda do pelotão de cima da tabela do Brasileirão. A equipe, no momento, ocupa a 8ª posição com 31 pontos. A transmissão da partida, para quem aí vai assistir de casa, não vai poder ir para o estádio, é do Premier. E aí, em tempo real, você acompanha no GE os lances da partida e tudo mais. E aí, a provável escalação do Vasco e do Vitória para o jogo de logo mais. A provável escalação do Vitória. O time titular do Vitória vai ter retornos de Neres e Luan, desfalques contra o São Paulo, respectivamente, por suspensão e questão contratual. Eu acabei saindo aqui, mas aí estamos de volta. Aqui, tudo acontece aqui no vídeo, não tem problema nenhum. E aí, cara, a tendência é que a escolha... E aí tá ali, por suspensão em questão contratual no lugar do lesionado Mateuzinho, que inclusive, minha opinião, é um dos melhores jogadores ali do Vitória, tá? A tendência é que a escolha seja feita por Carlos Eduardo contra o Vasco. Thiago Carpini tem ainda a opção de relacionar Gustavo Mosquito, regularizado pelo clube durante a semana. Acho que a provável escalação do Vitória para o jogo de logo mais. Lucas Arcanjo no gol. A dupla de zaga, Wagner, Leonardo e Neres. Lateral direita, William Lepo. Lateral esquerda, Lucas Esteves. E ali o meio campo, Luan Vinícius, William Oliveira, Machado. Na ponta direita, o Osvaldo. Ponta esquerda, Carlos Eduardo, que provavelmente está substituindo o Mateuzinho. E no ataque, o Alejandro. Os pendurados do Vitória não importa pra gente, então não tem nem por que a gente ficar lendo aqui. A gente vai somente perder tempo. Quem está fora? O Fábio Catapora, tá com o Catapora. O Caio Vinícius, o Mateuzinho e Camutanga, por conta de lesão. Esses jogadores estão fora também. E aí agora o nosso Vascão, nosso gigante da colina, com um jogo decisivo pela Copa do Brasil pela frente. A ordem no Vasco é não poupar. Portanto, Paiva deve mandar a campo a equipe considerada titular. A única dúvida é se David, recém-recuperado de um quadro de celulite facial, terá condições de começar como titular. E aí a provável escalação do Vasco: Léo Jardim no gol, dupla de zaga, João Vitor e Maicon, mais uma vez o Léo Pelé não sendo titular, Paulo Henrique na lateral direita,
Lucas Piton, lateral esquerda. Dupla de volante ali, Hugo Moura e Matheus Carvalho. No meio campo, o tão questionado Dimitri Payet. Na ponta esquerda, Emerson Rodrigues ou David. Então a gente tem que ficar com essa incógnita aí, porque Emerson Rodrigues está entrando no lugar do David aí, por conta dessa celulite facial, a lesão que o David acabou tendo. E aí, na ponta direita está falando que o David vai ser titular. Então, vamos ver se realmente quem vai jogar ali, ver se vai ser o Ryan ou o David, ver se vai ser Emerson Rodrigues ou o Ryan. A gente não sabe, tá? O Paiva normalmente sempre muda, às vezes no final ali, perto de realmente começar o jogo, a escalação do Vasco, sempre muda algumas coisas, sempre é bastante diferente a escalação. E aí, os pendurados do Vasco, isso aqui é muito importante, por quê? Porque dia 15 acontece Vasco versus Mulambada. E aí, meu irmão, é guerra e a gente tem jogadores importantes pendurados, que é o David, o Hugo Moura e o João Vitor. E o Ryan, claro. Então, são jogadores muito importantes pra gente, principalmente o Hugo Moura, que jogou muita bola no jogo passado contra o Atlético Paranaense. Então, minha opinião, eu pouparia o João Vitor e pouparia o Hugo Moura para esse jogo. Para mim é um jogo bom pra gente testar ali o zagueiro Lincoln, o moleque da base, que entrou muito bem contra o Internacional e depois disso não teve mais oportunidade. Eu acho que seria uma boa escolha do Vasco para isso. E aí a arbitragem para a partida definida também é o Luiz Flávio de Oliveira. O tão questionado Luiz Flávio de Oliveira. Assistência número 1, Alex Ang Ribeiro, tudo de São Paulo, tá, gente? Assistente número 2, Daniel Paulo Zioli. E aí agora não é de São Paulo, o quarto árbitro, Fernando Antônio M. Salles N. Filho, da Paraíba. E aí o VAR, Adriano de Assis Machado, de São Paulo. Então essas são as informações para logo mais da partida do Vascão. Tomara que o nosso Vascão ganhe. A gente merece essa vitória, se Deus quiser. Tá bom? O Vasco, mais uma vez entrando em campo hoje. A gente vai sentir saudade, obviamente. Vai ter 10 dias aí de recuperação ali para os jogadores. E a gente também, com nossas emoções aqui, né? Vamos nos recuperar. Porque no jogo daqui a 10 dias vai ser jogo de decisão contra o Atlético Paranaense, ok? Me desculpa, minha cara tá de sono, tô gravando o vídeo agora às 6 horas da manhã, acordei para só gravar o vídeo, acabei dormindo, apagando, e aí tô só gravando o vídeo agora às 6 horas da manhã, acabei acordando para gravar, tá bom? Então muito obrigado de verdade pela sua presença, saudações vascaínas, e lembrando para vocês, tem live hoje não, né? Depois do jogo aí, obviamente, live pós-jogo, trocando aquela ideia com vocês, ok? Tamo junto. Bom dia pra você e que o Vascão vença logo mais.